galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e eu estava empolgadíssimo para gravar o vídeo de hoje. Por quê? Eu já te conto. No vídeo de ontem, para quem assistiu, eu já comecei falando que estávamos a 7 dias consecutivos de boas notícias no que diz respeito à campanha de Bolsonaro. Inúmeros apoios, vários acenos, coisas que estavam acontecendo. Por outro lado, vinha trazendo aí várias notícias, inclusive que envolviam o empresariado, um possível desembarque da campanha do Lula. E aí ontem, terminei o vídeo, fiz uns tweets e resolvi bater um papo. Bati um papo com a galera. No dia de ontem também saíram mais algumas matérias que falam sobre algumas coisas e tem algumas informações muito interessantes que quero compartilhar com vocês. Bom, por hora, quero começar o vídeo falando sobre fake news, falar um pouco da entrevista de Bolsonaro, mostrar umas coisinhas bem rápidas e aí a gente já começa a falar as coisas que são realmente importantes. Quero falar primeiro de apoios que Bolsonaro vem recebendo, que Lula vem recebendo. Quero voltar mais uma vez na questão da economia, o possível cheque em branco e algumas coisinhas que tem por trás. O outro tema ali, o quarto, Lula com as mãos juntas, com aquela cara de medo e apreensão, isso não é à toa. Existe sim uma percepção que a coisa não tá boa no lado do Molusco. Saíram algumas matérias, algumas pessoas comentando isso e assim, alguns sinais que colocam o cenário de uma forma relativamente bem positiva para Bolsonaro, sob diversas razões, eu quero comentar com vocês, e se der tempo, acho que não vai dar, tem mais umas notícias diversas aí sobre a esquerda, mas eu vou começar que eu já falei por quase 1 minuto e 40 e vejam só, aqui não tem a ver com fake news, mas só para avisar, Bolsonaro confirmou a presença em 4 debates, o Lula até agora 2, com certeza um deles é o da Rede Globo. Não sei qual o problema do Lula, nem encarar Bolsonaro frente a frente, homem a homem, sem apoio aí de outros candidatos, linha auxiliares. Não sei porquê, né? Vai fazer o quê? O Lula aí arregou, fugiu. Vai inventar alguma desculpa que ele não tem tempo, que tem que, não sei, fazer comício na rua, né? Coisas do gênero. Mas beleza, o Vila Inimigo diz, enquanto Bolsonaro confirma, o Lula só vai em 2. E aí, vai fugir? Se ele correr, teremos o prazer de ver pelo menos 2 entrevistas com o presidente Bolsonaro sobre temas relevantes. Também seria interessante ver, né? O que vai acontecer caso o Bolsonaro vá e o Lula não vá. A imprensa vai fazer o quê? Ah, não vai ter debate? Ou vai ter só com um único candidato? Aí Bolsonaro vai poder falar para a TV, ó, eu tô aqui para esclarecer dúvidas para a população enquanto o Lula está fugindo. E sobre esclarecimentos, a gente já chega na questão econômica. Mas vejam só, ontem Bolsonaro concedeu entrevista, somando ambos os canais, nesse momento aí que você deve estar vendo o vídeo, que seja a partir de 8 da manhã, ambos juntos já devem ter ultrapassado 4 milhões de visualizações. Aqui foi só um dos momentos em que pegaram, domingo de manhã, 321 mil pessoas ao vivo vendo Bolsonaro. Um número que realmente, assim, o Lula não consegue colocar. É mais um indício, né, do que é o eleitor de Bolsonaro. É o cara que quer acompanhar, quer saber o que está acontecendo no país. Não é aquele cara que acha que sabe tudo porque ele assiste a Rede Globo e se informa nas redes sociais, nos histories que os artistas, né, do 342 Arts, que fazem um L, contam para ele. Mas tudo bem. Sobre a entrevista, sim, em um aspecto geral, achei muito de boa, falou sobre diversos temas. Eu gostei até mais daquelas perguntas mais aleatórias, sabe? Que não tem muito a ver com essa questão disso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Aquelas tretas da política do dia a dia, porque são assuntos já recorrentes. Então, assim, sei lá, coisa que eu já ouvi tantas vezes a explicação de Bolsonaro que, pelo menos pra mim, não agrega muita coisa. Mas, primeiro, as perguntas que você vê, né? Assim como o Igor no Flow, o Thiago Asmar, eu acho que é Asmar o nome dele, se eu não tiver muito errado. Mas, enfim, ele coloca algumas coisas, são perguntas simples. Você vê aquela pergunta do afegão médio, que são coisas que às vezes você fala, cara, como é que o cara ainda não sabe disso? Coisas assim que acompanha Bolsonaro de forma rápida, consegue ver, mas acho que realmente acabam sendo os melhores recortes, que foi tipo a entrevista do Bolsonaro lá no Flow, no Rica Perrone, que é aquela galera que não acompanha a política diariamente. Aí faz a pergunta que o afegão médio quer ouvir. Mas voltando, na entrevista de ontem, Bolsonaro teve a oportunidade de desmentir uma mentira que é absurda, até a própria imprensa já tinha desmentido, o Sampancha aí do Metrópolis, que é a questão que ele pode indicar o Collor para ser ministro da Previdência, uma pasta que sequer existe no governo Bolsonaro e que também estava se falando, né, quem vinha levantando essa história de uma possível confiscação aí da poupança do Auxílio Brasil. Já pensou? Ter seu dinheiro confiscado? Aí o Bolsonaro lhe responde. Aí o que é que o Janones faz? Janones pega um recorte de 6 segundos, e fala o seguinte, ó, não sei a veracidade disso, mas a princípio não me parece montagem. Olha que recorte vagabundo. O Collor vai ser ministro
e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E o Collor vai ser ministro. Ele só botou isso daí. Não tem nem antes nem depois. O Janones tirou tudo de contexto para dobrar a meta. Sabe qual era a fala de Bolsonaro? É disso daqui. E a esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando duas coisas aí. Primeiro é que eu sou canibão. Pô, é foda, né? Comentar um trem desse aí. E a outra é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. Não pode me comparar com o Lula, né? Como a diferença é enorme, pô. Inclusive o Lula deixou o Al Capone para trás. Eu tenho pena do Al Capone. Eu não vou nem continuar. Bolsonaro, ele tava falando, ó, inventaram isso daqui sobre mim. O Janones tira a parte que inventaram sobre mim e só coloca como se Bolsonaro estivesse afirmando um absurdo. Assim, o ponto que as coisas estão chegando tá absurdo. Está um absurdo. E tem muita gente que finge que não tá vendo nada. Um dos poucos que comentaram, não sobre essa última do Janones, mas do dia anterior, a gente comentou no vídeo ontem, foi o Sam Puncher, e olha o relato de um cara de esquerda, um cara que já trabalhou muito para derrubar o governo Bolsonaro. Vi aquele vídeo fúnebre que ele fez uma vez, botou lá uma sirene, breaking news, como é que chamava? Shadow Cabinet, falava que tinha um gabinete das sombras, e colocava assim, eram lives que tava na página de Bolsonaro, no Facebook, né? Ele pegou as lives e colocou juntas, falando algumas coisas, colocou uma música, meu Deus, pra parecer que tinha um encontro secreto. Uma live pública. E aí foi aquele caos, né? Matéria na imprensa, o Gabinete das Sombras. Olha o Gabinete das Sombras. Foi o Sam Puncher, o grande herói aí, ó, do Gabinete das Sombras. Aí pra você ver, esse cara, até esse cara tá incomodado com o que tá acontecendo. Um dos poucos. Imagina espalhar uma mentira que pode colocar pânico em milhões de aposentados e beneficiários do Auxílio Brasil. Contar com o apoio de gente que diz ser contra fake news e até, pasmem, de jornalistas. E quem desmente as fake news ainda é atacado. Jornalistas estão calados sobre essa operação de desinformação da turma da esquerda e quem ousa desmentir é atacado. É como as coisas estão, mas beleza. Nicolas, no dia de ontem, e aqui eu bato palmas. Amanhã cedo já tomarei mais medidas judiciais contra as mentiras e fake news do Janones. Uma boa chance, né, do judiciário provar sua seriedade jurídica. E aposto que, feito a justiça, ainda vai espalhar quem está sendo perseguido. Anotem. Veja aí grande parte, às vezes, das pessoas reclamando. Agora, quando eu vejo um deputado, alguém que tá na máquina, que tem uma equipe, né, para assessorá-los e não faz nada, fica de braços cruzados, chega a dói. Então, parabéns aí pro Nicolas, eu espero esse tipo de comportamento dele aí nos próximos 4 anos. E aí, vejam só, isso daqui eu não vou dar play, porque tem uma música de fundo, tem copyright, né, direitos autorais. O Nicolas postou esse vídeo, eu achei sensacional, relembrando várias falas que a turma do MBL fez sobre o Janones, como eles tentaram catapultar a candidatura do Janones para se manterem, né, firmes e fortes no cenário político, deu tudo errado. Mas esse vídeo, mano, no Telegram, o link tá aqui ó, na descrição, não precisa nem ter Telegram, você consegue ver pela própria web, assistir bonitinho. Mas vejam só, as fake news contra Bolsonaro não param, a imprensa também continua calada. Tava circulando um post falando o seguinte, ó, já está em discussão a formação de um grupo de trabalho para a elaboração do projeto de lei que deve também acabar com o feriado do dia 12 de outubro a partir de 2023. Acabar com o feriado do dia de Nossa Senhora. Assim, até onde as coisas estão indo, né? Eita. A imprensa não fala nada. Pra imprensa tá de boa. Se é contra Bolsonaro, tá valendo. É tudo bem. Aí veja só. A Elaine Cantanhede escreve um artigo como esse. O plano de golpe é com o Congresso, não com as Forças Armadas. É o tempo todo a imprensa brasileira tentando promover uma espécie de golpe, tentar causar instabilidade entre poderes. O que está acontecendo, bicho? Sabe assim, eles não conseguem aceitar a vontade popular. Agora sim, essa matéria da Cantanhede diz muito. Porque se ela está falando que Bolsonaro, né, agora tem um apoio no Congresso, não é só a Câmara, não é só o Senado, é o Legislativo como um todo. E aí reforça o que muita gente vem comentando, né, como Bolsonaro
ele se sai extremamente vitorioso do primeiro turno das eleições por conseguir realmente criar uma base sua no nível do legislativo. Obviamente naquela base, né, super conservadora, direita, que leu todos os livros, sabe tudo, etc. Mas é uma turma que realmente está muito mais assim na direita, né, centro-direita, do que a gente tinha no pleito aí de 2018. Mas vamos continuar. Um segundo mandato de Bolsonaro é um perigo para a democracia, diz Guilherme Léo da Natura. Até falando algo sobre isso no vídeo de ontem. Renato fala o seguinte: o fã da Natura acredita que é normal apoiar um governo que arrombou os cofres do pagador de impostos e financiou, com o dinheiro da classe mais baixa, ditaduras? Por que a Natura trai o Brasil? Porque a Natura deseja que o cidadão brasileiro seja escravo do Estado. E vamos falar sobre apoios, sobre democracia. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. Vamos lá. Vamos começar por parte. Ontem o Lula fez um comício em Belo Horizonte. Não sei se você viu nenhuma imagem. Se você não viu, tente exercitar agora a sua imaginação. O Roberto Requião, que tomou a surra lá, né, no Paraná, né, perdeu feio nas urnas, fala o seguinte: o comício de Lula em Belo Horizonte reuniu mais de 500 mil de pessoas. É anúncio claro da vitória. 500 mil de pessoas. Imagina, fecha o olho, imagina como seria 500 mil de pessoas nas ruas. Aí vamos ler a notícia aqui da Itatiaia, né? Imprensa verificadinha. Centenas de pessoas se reúnem na Praça da Liberdade para a caminhada com Lula. O Texugo pergunta: por que não coloca milhares? O Requião fala em 500 mil. A imprensa fala em centenas. Quem será que está certo? Bom, temos aqui o tiratema. Temos ali o vídeo do PT, né? A câmera fechada. Ó, o foco. Nossa, um mar vermelho. E ali com a câmera aberta, o 500 mil do Roberto Requião. A coisa não está muito boa pro PT, né? Realmente eles tentam emplacar a narrativa, mas a realidade, no final do dia, acaba se impondo. Mas vamos lá. Ainda em Minas Gerais, a turma do Lula falou muita coisa aí. Comentou sobre o Zema algumas coisas. Teve uma entrevista do Zema hoje pela manhã, entrevista longa aí na Folha de São Paulo, que saiu. A gente vai comentar sobre ela. Aí a Gleisi fala o seguinte: saindo de Minas Gerais. Engraçado esse governador Zema. No primeiro turno, não se posicionou para presidente. Fake news. De olho nos votos do Lula. Agora, que ganhou, ficou valente e vai apoiar Bolsonaro atacando o PT. Enganou o eleitor? Feio, né? Lula estará sempre ao lado do povo mineiro. Bom, a presidente do PT se sentiu na obrigação de atacar o Zema nas redes sociais. Falar especificamente dele, e ainda com a mentira, que o Zema não apoiou ninguém no primeiro turno. Todo mundo aí que acompanhou viu que o Zema, desde o início, declarou apoio para o candidato do partido dele, que era o Frederico Dávila, né? Frederico Dávila. Tô na dúvida agora. É o Dávila, o cara do Novo. O Pedro Albuquerque, que é um dos donos da TC, é uma empresa do mercado financeiro, fala o seguinte: vão perder votos em Minas Gerais atacando o Zema. Vale lembrar que o Novo tinha candidato à presidência, por isso o Zema não declarou apoio a Bolsonaro na época. E aí veja só, não só a Gleisi falou do Zema, como Lula também falou. Lula minimiza apoio de Zema a Bolsonaro e diz que povo não é gato. Cara, não adianta querer, sabe, achar que o povo é um rebanho, que vai fazer o que quiser, e que isso, e que aquilo outro, e tititi, tá. Ela até diz, ó, Galvão, bug na militância esquerdista que adora nos chamar de gado. Aí veja, enquanto o PT tá muito sentido, assim, se fosse só o Lula falando, porque o repórter fez uma pergunta sobre o Zema, você entende, mas o Lula fala, depois a Gleisi vai bater também, você vê que a coisa meio que tá incomodando, né? Porque, pensa o seguinte, você vê algum jornalista, algum influenciador, algum político brigando com um perfil aí com 10 seguidores? Eu não vejo. Agora, quando vem alguém grande, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, começa a encher o saco, o cara vai lá e tira onda. Não deixa calado. Então, assim, a não ser que o adversário tenha, né, uma envergadura, normalmente o pessoal ignora. Pro PT estar precisando bater no Zema, tem algo aí. E algo bem interessante. Mas beleza.
E aí, enquanto o PT tá brigando com o Zema, o que é que o Bolsonaro tá fazendo no dia de ontem? Tá divulgando o seguinte, ó, Minas Gerais, metrô de Belo Horizonte, ampliação das linhas 1 e a construção da linha 2. O leilão, está marcado para 22 de dezembro, aproximadamente 4 bilhões de investimentos. Leilão, então você está abrindo aí para o mercado privado também poder participar. O empresariado gosta, hein? Bateu um martelo, a galera gosta. Investimento, 4 bilhões. Quantas pessoas não estarão envolvidas? Quantos empregos não serão gerados? Infraestrutura é uma coisa que, assim, gera o efeito cascata, o efeito borboleta. Começa aqui e aí a obra naquela região não movimenta apenas a economia ligada à infraestrutura, como vamos comprar aqui cimento, areia, etc. Mas, pô, o próprio pedreiro que tá lá, eletricista, encanador, acaba fazendo uma feirinha, né? Como ali um PF da tia que trabalha na região. Então a galera vê com bons olhos. Fala, pô, olha o aceno, Bolsonaro, Zema, infraestrutura, 4 bi. Tá bom, tá legal, tá legal. Enquanto governos passados priorizavam obras em países vizinhos e envio de seu dinheiro para patrocinar ditaduras socialistas, o governo Bolsonaro olha desde 2019 para as necessidades do Brasil. E aí que o Zema deu entrevista, e aí que eu vou contar uma coisa interessante para vocês, que é bem simples, mas não tinha passado pela minha cabeça, até bater uns papos ontem. É o seguinte, Zema concedeu entrevista, saiu hoje de manhã, às 4 da manhã na Folha de São Paulo, entrevista bem longa, mas eu acho que toda entrevista consegue ser resumida no que eu grifei de amarelo e no que eu grifei de verde. Você pega a ideia e você estica um pouquinho. Que é o seguinte. Zema diz que teme mais Lula e PT do que falas inconsequentes de Bolsonaro. Governador reeleito em Minas afirma ter semelhança de 70% com o presidente e, olha agora, admite que apoio envolveu promessa do PL de compor sua base na Assembleia. Ponto. Antes de falar ali o resto. Não falar o resto, ainda depois de falar tudo. Tido um dos principais apoios agariados pelo presidente Jair Bolsonaro, o Zema diz que declarações do presidente, né, que colocam, isso, aquilo, outro, confusão, bicho, é coisa impossível, né, inconsequente, mas não tem risco à democracia. Esquece isso. Zema tá dando aceno, Zema tá chamando a galera pra terra e fala assim, irmão, você aí que tá gritando, sabe, tá de zoada, tá falando maluquice, para. Você tá com raiva de Bolsonaro por causa de uma fala que ele disse? Para. Olha pro mundo real. Olha as coisas concretas. Olha para os projetos. Olha para o estado que o Brasil se encontra, a economia se encontra. Olha o que a gente pode ter a partir de 2023. E aí vamos voltar à parte amarela. Pensa o seguinte. No vídeo de ontem comentamos sobre governabilidade. Aí você para e pensa. Bolsonaro tá com a maioria no Congresso. Indiscutível. A Helene Catende vai falar que vai ter até golpe por causa disso. O Bolsonaro já tem garantido o estado de São Paulo. Até o final do vídeo eu acho que vocês não vão ter dúvida disso. A vitória do Tarcísio para mim já está precificada. Temos uma notícia que saiu hoje pela manhã já falando sobre isso, mas está lá na frente. Tem São Paulo, tem Minas Gerais e tem o Rio de Janeiro. Rio e Minas já finalizou, não tem segundo turno. Então você tem esses 3 colégios eleitorais, os 3 maiores colégios eleitorais do país. Bolsonaro tem maioria no Congresso, ou seja, tem um bom diálogo. Aí você vê, quando você olha a nível estadual em São Paulo, o Tarcísio, que vai ganhar, ele vai ter uma base de mais de 50 deputados no âmbito de 90. Ou seja, ele tem maioria simples. A maioria, se você ler os 3/5, tem que ver. Os 3/5 tem que ver, mas deve conseguir compor. Então, beleza. Então, você vai ter um governador com base na LESP. E aí tem a questão do presidente. Se Bolsonaro ganhar, aí, irmão, a briga pode até ser, né? Já, inclusive a entrevista pergunta, não, e aí, você tá pensando em 2026? Tem apoiadores de Bolsonaro, estão colocando 2026. O seu apoio para o Bolsonaro envolve isso? O pessoal também fala sobre Tarcísio. Pode surgir um novo nome. Então, olha como as coisas estão. A gente sai daquela discussão maluca, meu Deus, o que vai ser Brasil, para uma briga, assim, na verdade, a gente vai sair da briga do presidente com governadores, porque Lula tá de um lado, Tarcísio, Zema e Cláudio Castro tá do outro, pra gente entrar numa briga que é o seguinte, cara, quem que vai ser o sucessor de Bolsonaro? Acho que é uma briga muito mais saudável. E aí, nesse cenário, você pensa, Rio de Janeiro, a LEG também não tá ruim pro Cláudio Castro. Pode avançar. Clima de paz e tranquilidade.
O que é que essa turma tanto critica Bolsonaro? Eu garanto que você já deve ter assistido o Pânico em algum momento, que o Samidana diz, Bolsonaro fala qualquer coisa aqui, aí Bolsonaro fala aquilo outro, as ações da Petrobras variam de preço, isso acontece, blá blá blá. O mercado gosta de paz. O mercado gosta de paz. Aí pega exatamente o que o Zema está falando. O Zema está falando o seguinte, cara, eu estou fechado com o Bolsonaro, não só vai ter aquele apoio a nível federal, como essa questão dos leilões, desenvolvimento de obras, infraestrutura, mas até a nível estadual teremos, né, uma coerência, andaremos em grupo. Estamos juntos e misturados, estamos fortes. Aí você pega o estado de Minas, o próprio apoio que o Nicolas vinha dando já para o Zema, deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Então, assim, é um recado seguinte, quer paz, quer governabilidade, Jair Messias Bolsonaro. E aí tem outro fator. Não estava passando na minha cabeça, nessa questão de votos, e aí você começa a fazer mais sentido, porque o PT está tão preocupado com o Zema, que é o seguinte, no estado de Minas Gerais, Bolsonaro teve menos votos do que o Lula e muito menos votos do que o Zema. O Zema tem mais votos que o Bolsonaro, mais votos que o Lula. Eu falo assim, peraí. Então realmente existiu aquele voto Lula-Zema em Minas Gerais. Aí para e pensa o seguinte, nesse segundo turno, e tem também já falando sobre isso, analisando na imprensa, se o Zema ele consegue reduzir a rejeição, porque tem gente que votou no Lula não porque é petista, mas porque é anti-bolsonarista, como em 2018 tivemos aquele sentimento anti-PT, agora em 2018 tivemos PT, 2022 agora a gente tem um anti-Bolsonaro. Se o Zema consegue virar um desses votos, não é um, é dois. É dois. Quer saber por que é dois? Vamos botar em número bem pequeno para fazer sentido. Vamos supor que Lula tem 10 votos e Bolsonaro 8. Se o Zema tira um voto do Lula para dar para Bolsonaro, o Lula de 10 cai para 9. Bolsonaro de 8 sobe para 9. Já estão empatados. A diferença é 2 pontos. Você transfere um voto para o outro, está empatado. Então, cada voto em Minas Gerais que sai do Lula e vai para Bolsonaro conta por 2. Ainda temos alguns problemas que a campanha do Lula está enfrentando já. Envolve a abstenção, envolve a falta de um segundo turno, envolve as questões que vários deputados que não se posicionaram no primeiro turno, ou até colocava lá no Santinho o Lula, mas que agora eu tô com o Bolsonaro, eu já tô eleito, eu não preciso mais ter medo da população, né, não votar em mim, porque esse cara apoia Bolsonaro, não vou votar nele. Então, lá de Bolsonaro as coisas estão encaminhando bem, você já começa a sentir aquele cheiro, né? Sabe cachorro que diz, não fique com medo na frente do cachorro, senão o cachorro morde? É isso, ó. O cachorro tá começando a sentir que a campanha do Lula tá demonstrando medo. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Governador do Mato Grosso do Sul declara apoio a Bolsonaro no segundo turno. Além do tucano, diversas lideranças políticas se colocaram ao lado do chefe do executivo na disputa presidencial. Além do governador, além diversas lideranças. Mato Grosso do Sul. Vamos continuar. Senadora de Alagoas, uma senadora, só tem 3, uma, e o prefeito da capital declaram apoio a Bolsonaro. Precisa de ontem. Paramos aí? Não. 50 prefeitos da Paraíba aderem ao presidente Bolsonaro no segundo turno. Olha as notícias que estão saindo. Sou sincero pra vocês, se eu tivesse visto a matéria, Lula com seu apoio e tal, blá, blá, eu não vi no dia de ontem. Não vi, não tá sendo na imprensa. Não é assim, saiu, vou esconder. Isso na imprensa fala, o Lula recebeu apoio da turma do Real, do Pércio Arida, do Armínio Fraga. Tá. Do Moreira Franco. Beleza. Apoio mesmo, máquina, tá aí. Vamos continuar, vamos ter que ter medo pra gente falar. Aí Bolsonaro também falou do Temer e teve uma nota que saiu sobre o Temer ontem, sobre uma coisa que ele falou numa palestra. A gente chega lá também lá na frente, mas começando, né? Bolsonaro diz que ligou para Michel Temer e que ex-presidente afirmou não apoiar quem quer destruir seu legado. Qual o legado? A reforma trabalhista e o teto de gastos, afirmou o atual presidente, que não descartou um encontro com Temer. Guarda isso, guarda na mente. Aí vejam só. Fernando Holliday. Podem ressuscitar o quanto quiserem minhas críticas ao Bolsonaro. Nada, absolutamente nada do que ele tenha feito é pior do que a volta do PT. O eleitor deu o recado. Não existe meio do caminho, por isso escolhi um lado e não abro
é Bolsonaro 22, Tarcísio 10. Parabéns pro Holliday por esse posicionamento, mas continuo não gostando dele. E aí vamos falar da questão econômica. Vamos falar. Mais motivos para o Lula, né? Tá meio preocupado. Lula ontem. Dá pra mostrar esse vídeo. Já tá com 25 minutos. Dá tempo. Tô preocupado de não dar tempo de mostrar tudo que eu quero. Cadê? Pô, não baixei o vídeo, então não vai ficar sem, mas eu explico pra vocês. Lula em Minas Gerais, Belo Horizonte. Na sua entrevista, falou mais uma vez sobre a questão da economia. Você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada. Quem nunca foi candidato, você pode pedir. Mas, pô, o Lula é diferente. O Lula tem uma história. Governou o país por 13 anos, como eles dizem. Candidato à presidência pelo PT, também reforçou que só anunciará quem serão seus ministros após as eleições, se for eleito. Aí diz, se eu apresento um, eu fico brigado com 10. O que tem a ver isso? Vai brigar por quê? Vai brigar por quê? Qual o problema? Não tem apoio aí, amplo? Armínio Fraga, Pércio Arida, Malan, não é todo mundo? Qual o problema, irmão? Eu não entendo qual o problema. Eu não entendo qual o problema. Por que ele não pode? Qual o medo que ele tem de perder apoio de 10? Porque o lado de Bolsonaro tá bem claro. Mas tá bem claro. Aí veja. O Tony Volpon, perfil, não faço ideia quem seja, traz ali uma matéria que é do Valor do Globo, fala o seguinte, mais uma vez, pragmatismo sob coação. Coloca entre aspas. Acho que esse é o título da notícia. Aí ele fala, mercado... Não, desculpa. A manchete é essa, mercado vai forçar Lula a migrar para o centro, afirma Volpon. Foi o próprio Volpon que disse isso daí, né? Mercado vai forçar o Lula a migrar para o centro. Aí o Leandro Demore fala o seguinte, exatamente o que o mercado queria com o segundo turno. Qual o problema do Lula vir para o centro? Você vê que a turma... né, lulista de primeira hora não quer o Lula do centro, quer o Lula fora de São Paulo, vermelho, né, raiz, José Disseu, Aloysio Mercadante, o raiz, tá incomodado. Aí o Vilimigo pergunta, peraí, a culpa é do mercado? Segundo Leandro Demore, a culpa de haver segundo turno é do mercado, que deseja descaracterizar, né, o Lula. O nível de bolha que esse pessoal vive é algo a ser estudado. Mas beleza. Aí, além disso, no dia de ontem, o Maílson da Nóbrega escreveu um artigo na Veja. Quem é o Maílson da Nóbrega? Coloca no Google assim, Maílson da Nóbrega, hiperinflação. Ele era apenas, né, o cara da fazenda do Sarney, nos idos aí de 87, 88. Olha quando bateu a inflação naquele momento. Dá uma olhadinha quanto bateu a inflação naquele momento. Um cara sabe muito. Mas beleza, é porque o problema não era dele também, né? Não era dele, o problema é que o Brasil tava incontrolável. A gente não pode culpar o Maílson da Nóbrega pelo que aconteceu no passado. E aí ele escreve o seguinte, cadê o programa de governo e o ministro da Fazenda? Aí olha, o subtítulo resume o que é que ele quer falar ao longo da matéria. Quem exige esses compromissos pode estar desconectado da realidade brasileira e das barreiras que se interpõem ao autoritarismo na política econômica. Ele escreve textão, para justificar o fato que o Lula não precisa apresentar um plano econômico. E aí você fala, peraí, essa questão de cheque em branco não é de agora. Mas estão batendo muito nessa tecla. Mas muito. Ao ponto que já tá começando a ficar estranho. Ao ponto da galera da fazenda do Sarney já tá, cara, para de cobrar o Lula. Aí eu resolvi pegar apenas notícias dos últimos dias. Assim, dos últimos 5 dias. Nem fui atrás do cheque em branco. Só pra te relembrar alguns movimentos. Começar por aqui, 6 de outubro. Voto em Lula em defesa das instituições, diz Armínio Fraga. O PT não deixou claro que caminho seguiria no campo econômico. Mas vai defender as instituições. Não, vamos passar pano.
Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. Ó, vamos passar pano. Vamos passar pano. Pobreza mental de empresariado que age na política é responsável por desgraça. A culpa é do empresariado. Vamos passar pano. Então, é a Veja tentando passar pano pro Lula, falar que ele não precisa. É a Folha de São Paulo falando, não, ele não precisa apresentar. Globo. Mercado exige de Lula o que não cobra de Bolsonaro. Discurso do cheque em branco passa a falsa ideia do que o ex-presidente nunca administrou uma birosca. Globo, Folha, Veja, justificando o injustificável. Globo também, dia 4 de outubro. Presidente do PT diz que não vê acenos que Lula poderia fazer na área econômica. Equipe de Lula diz que caixa preço da economia impede detalhamento de proposta. Que é no sentido, ele não tem acesso aos números reais do governo Bolsonaro. Logo, ele não pode falar o que ele vai fazer. Ele depende disso, ele depende de sentar, né, na transição aí para ver como é que está o Brasil, o estado real das coisas. Quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro ganhar as eleições. E tá aí. Tá aí. Ah, não vou anunciar. Para esse tema tá rondando tanto o noticiário e para esses grandes colunistas como Bernardo de Melo Franco do Globo está precisando justificar o indefensável, é porque eu acho que está virando um problema para o Lula. Eu acho que está virando um problema para o Lula. Aí você vê o Mário Sabino fala o seguinte: jornais exigindo que Lula apresente o seu plano para a economia. Que plano, cara pálido? Nunca houve plano nenhum. O Flávio Gordon meio que discorda e diz, ó, o plano existe. Basta olhar para a Venezuela e a Argentina. O César fez um tweet que ele fala o seguinte, ó. Se eu rejeitasse o candidato X porque ele, né, criou problemas na economia para votar no candidato Y, no mínimo, preciso saber o que ele vai fazer nesse setor. Mas o maluco não fala nem quem vai ser o ministro, nem um plano, nada. A inocência do ser humano é uma coisa triste. Porque o Lula ele não pode revelar isso. E você vê que a imprensa está muito preocupada com esse tema. Tanto, hoje de manhã, mandaram o Alckmin resolver. Essa matéria no Estadão, falando com aval de Lula, Alckmin dá pistas de como seria a gestão econômica do petista. Aí você pensa, pô, o Alckmin aí, ele deve ter concedido a entrevista para o Estadão? Precisou dessa matéria? Não. Ah, tá. Então o Alckmin deve ter conversado com a população, contar para o povo brasileiro o que o Lula vai fazer. Não. O povo não é prioridade. Na falta de um plano econômico de Lula, Alckmin tem dado pistas a empresários e investidores do que deve ser a administração de eventual governo petista na área. Por que não conta para o povo? Que é quem vai votar mesmo, né? A grande massa da população. Mas para empresário, investidor, logo o PT que tanto atacava a burguesia. Ah, rapaz. Ele se compromete com a redução da relação dívida-PIB, sem dizer, porém, como alcançá-la. Vai fazer como? Não sei. E com a reforma tributária nos moldes que já tramitam no Congresso, relatada por Baleia Rossi. Aí fala, Alckmin também tem dito que haveria uma revisão da legislação trabalhista, mas para estender a profissionais de aplicativos diretos garantidos aos trabalhadores formais. Beleza, bacana, ótimo, as pessoas têm que ser atendidas, mas será que isso não pode causar desemprego na área? É lindo ter direitos, lindo. Mas, na prática, será que isso aqui vai ajudar mais? Ou será que vai trazer problemas para essa turma? Promete ainda finalizar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Bom, ele vai fazer o quê? Vai aplicar de vez a agenda verde? Aval. As promessas são avalizadas por Lula, segundo aliados, e são o máximo de detalhamento que a chapa pretende oferecer neste momento. Não, vamos falar aqui só um tiquinho para ver se o pessoal fica de boa. Não, se estou preocupado com a reforma trabalhista, não, a reforma trabalhista é só para estender aqui o direito, o resto vai continuar. Será? Para a turma do PD tá precisando se movimentar, é porque você percebe que o clima não tá bom. O clima no empresariado não tá bom. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, uma página chamada Humor Econômico, isso é uma piada com valor econômico. As opções que temos em relação à economia para o dia 30 desse mês. De um lado,
o Paulo Guedes. Do outro lado, um Kinder Ovo, né? Com a surpresa dentro. Cada um pode escolher o que quiser. Aí você vê, né? Paulo Guedes, a gente já está sabendo que pode vir pela frente. Governo Bolsonaro, notícia de ontem. Renda volta a crescer com inflação menor e alta do emprego formal. Sinalização é de fim do achatamento do rendimento iniciado na volta do trabalho presidencial. Todos os sinais que a economia brasileira está vindo com tudo estão na mesa. Todos. Do mesmo jeito que não temos aí um grande aceno para o empresariado sobre a questão econômica, o plano de governo, o Lula também fala o seguinte, não preciso prestar contas às pessoas, diz Lula sobre carta a evangélicos. A declaração ocorreu quando o petista falou sobre a possibilidade de firmar compromissos de campanha com evangélicos. Saiu dia 7 aí no R7. Aí você vê, Bolsonaro diz que reduzirá maioridade penal se reeleito. Bolsonaro não faz nenhuma questão de esconder o que ele vai trabalhar. Eu vou trabalhar por essas pautas. Minhas ideias são essas. O meu programa de governo passa por isso daqui. Já o Lula, será que o Lula tem coragem de se posicionar sobre esse tema? Será que o Lula tem coragem de falar, não, eu sou a favor de manter a maioridade penal de 18 anos? Você fala, não, vamos reduzir, vamos botar 16. Eu acho que o Lula não tem coragem. Por outro lado, aí lá vem a imprensa. Na falta de apoios, aí pra você ver, faço questão, vamos trazer os apoios que o Lula recebe. Mas na falta de realmente apoios grandes, de pessoas que nós conhecemos, a Mônica Bergamo tem que usar, né, uma palavra assim, que generaliza, não especifica nada. Cerca de 140 cientistas. Quem assina o manifesto em apoio a Lula? E Bolsonaro tem os 3 governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Só para começar. Lula tem 140 cientistas e uma matéria na coluna da Mônica Bergamo. Essa é a notícia do apoio do Lula. É assim, a Mônica Bergamo, vai Lula, vamos. Tem um cientista. Agora vai. O foguete. E vamos falar mais. Matéria da Veja, saiu ontem. O otimismo mudou de lado no duelo entre Lula e Bolsonaro. Quem dizia a Veja. Um dos motivos do otimismo foram as declarações de apoios recebidas por Bolsonaro dos governadores reeleitos de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Aumentamos bastante sobre isso. O presidente deve contar com a ajuda das máquinas estaduais nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Bolsonaro também se reconciliou com políticos dos quais se distanciou, como, bota aqui o Moro, bota o Caiado também. Até a forma como Ciro Gomes anunciou a adesão à candidatura de Lula, sem citar nominalmente o ex-presidente, foi considerada um ganho eleitoral. Abre aspas. O que era muito importante para a gente era o Ciro não ir para a campanha. Ele não falou nem o nome do Lula, diz um dos coordenadores da campanha. O grupo do presidente faz a seguinte previsão. A vantagem do presidente aumentará no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e a desvantagem diminuirá no Nordeste. O Nordeste sozinho não segurará a eleição do Lula. E eu tenho para mim que esse é um cenário bem plausível mesmo. Você para pensar e falar, cara, segundo turno, a campanha do Haddad não está andando de jeito nenhum. Pelo contrário, todas as matérias de maior destaque estão sendo sobre o Haddad é o seguinte, PT procura culpado no estado de São Paulo, PT aponta o Haddad como culpado de São Paulo, Haddad acha isso, aquilo outro, é só matéria triste, procurando, caça às bruxas, não está embalando. Se o Tarcísio, ele conseguir reduzir a rejeição em Bolsonaro, para que aquele voto anti-bolsonarista não vá pro Lula e o cara que também, não vou votar em ninguém, vote em Bolsonaro, a diferença assim, tem tudo para aumentar. Né? E Bolsonaro aumentar a vantagem que ele tem perante o Lula no estado de São Paulo. Minas Gerais, assim, não tem como não acontecer alguma modificação. Não tem como.
A força-tarefa em Minas Gerais tá grande. Aí veja. A resistência a Josué Gomes na Fiesp. Josué, filho do José de Alencar, o ex-vice-presidente, na época que o Lula foi presidente, né, de 2003 a 2009. José Gomes da Silva vem enfrentando uma onda crescente de descontentamento de várias federações dentro da Fiesp. Não é de uma, nem duas, várias. Que acusam sua administração de ser ideológica. Numa palavra, esquerdista. Ao menos para os padrões da identidade. A turma do Lula já está começando a sofrer resistências dentro, né, do seu próprio meio. Dentro do próprio empresariado, a turma do Lula está começando a ser mal vista. Comentamos ontem sobre uma matéria que saiu lá no Jardim, que 2 mega empresários entraram em contato com a campanha de Bolsonaro assim que o resultado saiu no domingo, ficaram surpresos com o resultado. E para e pensa, esses grandes empresários, boleta com força, onde qualquer mudançazinha na lei pode determinar que o mercado vai ser todo dele ou que ele vai ter um problema imenso. Um pepino para descascar. Um abacaxi para descascar, né, baby? Um abacaxi para descascar. Certo que esse tipo de gente normalmente quer se indispor com um político, quer ficar neutro, ou ele quer estar do lado do time vencedor? Aí você tinha toda aquela aura, Lula vence, Lula vence, Lula vence, Lula vence. Às vezes o cara nem queria apoiar o Lula, mas fala, cara, eu nem gosto do Lula, mas assim, por negócios vai ser melhor se a gente ficar do lado dele. Aí agora ele vê um cenário diferente. E agora ele começa a sentir aquele cheiro. Essa turma toda aí acaba assinando essas análises caras que tem no Brasil, né? Recebe uns relatórios, uns reportes diários do que tá pra acontecer, isso, aquilo, daquelas análises, tipo, sei lá, um arco advice da vida, e falou, ó, o clima não tá meio complicado, né? O otimismo tá mudando de lado, o vento tá mudando um pouco de direção. E aí, falei para lembrar lá do Temer, do que Bolsonaro falou. Saiu ontem, lá no Jardim, o diagnóstico de Temer sobre o primeiro turno e a previsão dele para o segundo. Temer, super bem quisto aí sobre diversas pessoas. Acaba servindo também como uma espécie de bússola sobre para qual lado, né, a política brasileira meio que está se encaminhando. Aí fala o seguinte, numa palestra na semana passada em Londres, o Temer afirmou a investidores estrangeiros que as pesquisas haviam influenciado o resultado da eleição de domingo passado. Temer não foi o único que falou sobre isso, até a imprensa internacional repercutiu. Aí imagina, todo mundo que estava às vezes, para o Lula, também na frente, etc., vamos subir naquele barquinho, eu falo, então, né, a pesquisa meio que influenciou. Segundo turno agora pode mudar muito. Então o cara falou, então peraí. Ele vai continuar apoiando o Lula ou não? Para Temer, uma parte do eleitorado votou em Lula porque achava que ele venceria no primeiro turno. Fez um voto útil no vencedor, mas a tendência desse eleitor era de rever o voto. Pelo menos dar uma refletida. Será que eu realmente vou votar no Lula? Será que o tema está falando apenas do eleitor ou também do mercado como um todo? Será que essa eleição para o Congresso, será que isso não teve um impacto em outros setores? Um aceno, fala, galera, se falou tanto em falta de governabilidade, que quem assumisse o país em 2023 iria assumir um país ingovernável. Mas parece assim que se Bolsonaro ele assumir, assim, a coisa tá tão absurda que a Helene Catena tá falando que vai dar um golpe. Que o Congresso que ele tá na mão, ele consegue dar um golpe. É como se fosse o Congresso dele. Quem quer paz, vota em Bolsonaro. Quem quer paz, vota em Bolsonaro. Aí olha essa matéria. Essa daqui, o cheiro de desespero, eu consegui sentir aqui da Austrália. O cálculo de petistas para apostar na vitória de Lula no segundo turno. Aliados de Lula avaliam que Bolsonaro já alcançou seu teto no primeiro turno. A turma tá falando que a campanha do... Assim, você lê a matéria, fala que a campanha do voto útil deu errado. E é que os votos úteis realmente foram para Bolsonaro. Pessoal, com tudo que a gente comentou até agora, só no vídeo de hoje, esquece tudo que falou nos últimos dias, tudo. Só no vídeo de hoje, você acha que existe alguma chance de Bolsonaro ter batido no teto com 3 governadores, os 3 maiores colégios eleitorais trabalhando por ele, Mato Grosso do Sul, Caiado, conversas aí vamos botar informação extra,
Conversando, né, com a CM, não deve ter um apoio público, mas a máquina do União Brasil já estão falando que já está trabalhando para Bolsonaro. Paraíba, 50 prefeitos. Prefeito da capital de Alagoas, né? Maceió, senadora de Alagoas. Caiado veio junto com 300 prefeitos, se não estou enganado. Zema trouxe junto 400. Rodrigo Garcia veio junto... 600, Rodrigo Garcia veio com 480. Ainda tem o fato da questão das abstenções, que todo mundo que tá batendo que fala assim, até o Quais falando, né? Se tiver abstenção aí, o maior prejudicado tende a ser o Lula. Você acha que tem alguma chance de Bolsonaro ter batido o teto no primeiro turno? O teto? A sensação econômica no país crescendo. Último levantamento até dessas pesquisas colocando que Bolsonaro, assim, a diferença entre as pessoas que aprovam o governo e desaprovam tá, assim, a melhor de sempre. Assim, olhando para Bolsonaro. A rejeição do Lula subindo, a rejeição de Bolsonaro caindo. Vocês acham que Bolsonaro já bateu no teto? É a típica matéria do cara. Eu tô com medo. Pelo menos é o que passa pra mim. Muita coisa pode acontecer. A gente só vai saber realmente do resultado no dia 30. Agora, eu acho que não dá para negar que neste momento o vento sopra na direção de Bolsonaro. Duas matérias em ordem. Aqui, você entra no site do Estadão hoje, tá uma embaixo da outra. Aliados de Lula culpam o orçamento por baixo desempenho nas urnas. Do lado da esquerda, é caça às bruxas. É procurando o culpado. Onde a gente vai colocar aquilo outro e tudo mais, aconteceu isso, tentando entender a derrota. Olha a notícia de baixo. Vice de Tarcísio. Essa notícia tem 3 linhas. Quando você abre a notícia, tem 3 linhas. A manchete é maior que o conteúdo. Vice de Tarcísio diz que partidos que se aliaram ao candidato no primeiro turno devem ter mais espaço em eventual governo. Sabe o que essa notícia está falando? É o seguinte, vocês que chegaram agora, vai pro fim da fila. Nesse momento, mas eu boto dinheiro, eu caso dinheiro, que já tá tendo briga para saber quem vai pegar qual fatia do bolo. Já tá assim, tá precificado. Tarcísio levou São Paulo. A não ser que algo absurdo aconteça, Tarcísio levou São Paulo. Vai ter que ser absurdo. Absurdo. Tarcísio levou São Paulo. Já tá tendo briga para saber quem fica com o quê. Pesquisa, Paraná Pesquisas. Tarcísio 54,3. Haddad 33,9. Matéria de ontem, trouxemos em vídeo. A própria campanha do Haddad tá vendo uma situação extremamente difícil de conseguir reverter. Ainda mais ficando atrás já no primeiro turno. Não que eu acredite nesses números, né? Mas, assim, a Paraná Pesquisa até ficou bem próximo, né? Ali a nível federal. E nessa pesquisa também, Bolsonaro aparece com 55,9 e Lula 44,1. É uma diferença maior do que a gente teve no primeiro turno. Então vamos ver, né? Vamos ver. E vamos continuar que tem mais coisa. Olha essa daqui. Maioria política e maioria eleitoral. Também saiu na vez no dia de ontem. Se Bolsonaro relativizar sua rejeição, pode até tirar votos do rival. E a gente volta para a questão do Zema, que um voto vira 2. Os números são os números. Lula chegou à frente no primeiro turno da eleição presidencial e ficou perto de concluir a fatura. Mas, no Congresso, manteve-se reforçada a maioria esmagadora do centro para a direita. E, com exceção de 4 estados onde o PT já é governo, e no Ceará aqui, informalmente, o desempenho da esquerda regionalmente não foi bom. Como olhar esse paradoxo? O Lula vai bem, mas os candidatos do Lula vão mal. Então, por que a esquerda lidera na majoritária nacional e enfrenta dificuldade nos demais níveis? E ele coloca um cenário onde ele vê principalmente 2 pontos. Primeiro ponto, a memória da prosperidade nos governos de Lula. E o segundo ponto que o cara relata, a rejeição de Bolsonaro. Como os 2 pontos que dariam, né, explicariam os números do Lula. Aí ele continua falando o seguinte, o flanco algo vulnerável na maioria numérica lulista é o segundo, a rejeição a Bolsonaro. Se ele conseguir relativizar sua rejeição no juízo do eleitor e elevar a de Lula, que é o que já está acontecendo segundo as próprias pesquisas, a rejeição de Bolsonaro está caindo, a sensação de melhora econômica está aumentando, a quantidade de pessoas que avaliam positivamente o governo também está aumentando e a rejeição do Lula está subindo, está acontecendo.
pode fazer até com que eleitores do petista no primeiro turno concluam que, apesar de não gostarem da figura do presidente, talvez valha a pena mantê-lo, pois, afinal, a economia está melhorando. E não só a economia. Ele agora tem o Congresso para avançar com inúmeras pautas. Na aritmética, Lula está perto de levar a taça, mas a eleição está mais para tênis ou vôlei do que para o futebol. Não basta esperar o tempo passar e administrar a vantagem. Você tem de fechar o jogo. E o que é que falta para o Lula fechar o jogo? É evitar que Bolsonaro transforme a maioria política do centro para a direita em maioria eleitoral no segundo turno. Isso daqui é exatamente a fala que viralizou do Tarcísio no programa do Pânico, que fala que Bolsonaro tem uma maioria política. E essa maioria política vai trabalhar para virar uma maioria eleitoral. E por isso que Bolsonaro vai vencer. Não parece tão difícil assim, mas não está tão fácil quanto indicam os números tomados pelo valor de face. Tá complicado. Mas, no momento de hoje, o vento está soprando pro Jair. E aí cabe a nós trabalhar, virar voto. Aí você vê, Lira será o candidato. Lira conversou com o Bolsonaro, conversou com o Valdemar, segundo o pessoal do bastidor, disse que já ouviu de ambos, que ele vai ser o candidato e a turma que foi eleita vai trabalhar para eleger ele na Câmara. Aí fala, né, que por ser a maior bancada, o PL pode exigir o direito de comandar a casa, então o Lula está comentando, etc. O PL deve abrir mão disso daí, de comandar a casa, mas por outro lado, né, é o maior partido, vai ser o primeiro a escolher. Então logo vai querer boas escolhas. Eu espero que o PL fale, ó, a gente não quer ser só o primeiro a escolher. Queremos ser o primeiro a escolher, queremos, quem sabe aí, né? Porque aí na ordem vai ser o PL, vamos pensar assim, primeiro vai ser o PL, União Brasil também deve ficar desse lado, União PL, União Brasil acho que ficou maior do que o PP, PL, União Brasil e PP. Então, o terceiro lugar que deveria ser o PP, e aí o PL voltaria a ser, sei lá, depois o quinto a pegar de novo, então, tu me dá a terceira e tu pega lá a quinta opção. E aí eu quero pegar não só a CCJ, como essa daqui, aquilo outro, e conseguir um bom acordo. E essa matéria também fala o seguinte, Lira soube também que será necessária uma composição do PP-PL com republicanos para construir uma candidatura única no Senado para enfrentar o Rodrigo Garcia. Tu já está pensando também no Senado. Vamos derrubar o Pacheco. A disputa pelo comando do Senado já começou. Já estão lá na frente. E eu acho que esse tipo de notícia acaba também por interferir parte aí do eleitorado. A galera fala, cara, então, a gente vai querer um país pacificado ou um país em guerra? Onde Câmara e Senado... Tu já pensou que tá todo mundo brigando? Presidente briga com o Senado, que briga com a Câmara, que briga com todo mundo e que ninguém se encontra. Ninguém quer isso. Pelo menos não deveria querer, né? Pelo menos quem se informa quer fugir desse cenário. Dá tempo de ainda comentar umas coisinhas sobre a esquerda. Mas eu acho que deu pra fechar. Acho que deu pra conseguir entender o que tá rolando. Junto com o que a gente vem comentando nos últimos dias, eu acho que é inegável que neste momento, cara, não tem como alguém falar que é o seguinte, a situação para Bolsonaro está ruim, não tá avançando, nisso, aquilo, outro. Enfim. Avançando aqui, para falar um pouco da esquerda, João Amoedo se deu aí pra ficar todo doído e criticar Bolsonaro, ainda querer falar que Bolsonaro é quase o Hugo Chávez. Tá repetindo um dos passos que o Hugo Chávez fez na Venezuela, aquele blá blá blá. E aí tomou uma baita de uma resposta do Marcel Van Hatten, que falou o seguinte, ó. Você não fez uma menção de apoio a Felipe Dávila, Frederico Dávila, é o Dávila, do Novo, do nosso partido no primeiro turno. Só o criticou. Critica muito Bolsonaro, mas faz um mês que não fala do Lula. Além de ajudar o ex-presidiário na campanha, vai votar no PT? Você adora cobrar a posição dos outros. E a sua agora? Sobre o PT, gente, olha que interessante. Esse link aqui tá no Instagram oficial do PT. Um amigo me mandou, falou que você não consegue ver se você não tiver o link nas mãos. Mas enfim, é uma imagem que tá rolando. Você vê que eles colocam a América Latina, os países em vermelho com a setinha, né, de legal, já é da esquerda, é da nossa turma. Aí coloca o Brasil, né, aquela rodinha ali girando, meio que carregando. Nossa vez está chegando. E o que eu achei interessante foi que eu botei a seta. Olha onde tá, olha essa região aqui, ó. Já tá com a seta, né, mas só para reforçar aqui em cima. Você vê que tem 2 países, né? Quando você abre o mapa, olha quais são os países. O de cima é Honduras
E o de baixo é a Nicarágua. O PT não consegue criticar a Nicarágua, pelo contrário, consegue, né, falar que é um local onde a esperança renasce. Renasce a esperança na América Latina. A legenda da mensagem é o seguinte, ó, vamos juntos derrotar o fascismo na América Latina. Felicitamos calorosamente os companheiros Gustavo Petro e a Francia Marques e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições da Colômbia, que terá pela primeira vez em sua história um governo de esquerda. Esse é o PT. Olha como é a turma da esquerda. Essa Bic Muller é da turma do Fora Bolsonaro. Então é isso, gente. Se vocês souberem de pais que levam crianças a cultos evangélicos, denunciem. Essas práticas religiosas forçadas precisam acabar. Toda vez que eu passar na frente de uma igreja evangélica e tiver criança e adolescente lá dentro, vou ligar para o conselho tutelar e denunciar. Se eu souber de retiros de jovens, vou denunciar também. Curso de catequismo, denúncia também. Caindo da brica. Alô, polícia, é o seguinte, minha vizinha tá levando a filha dela na missa. Olha a denúncia. Apertei o botão de voltar. Aí, essa turma que tá aí, né? Crianças, etc. E a gente sabe que questão religiosa, né? Ajuda também na educação. Moldar a personalidade da pessoa. Aprender sobre valores. E o ministro da Educação, o Vitor Godoy, ele teve lá no mais um podcast, lá da turma da Jovem Pan, ele falou algumas coisas interessantes. Escuta isso aqui. Uma coisa que chamou muita atenção, foi a primeira vez na história que a gente deu livro para as crianças de 4 e 5 anos de idade, para pré-escola. Livro, material estruturado. Por que a gente fez isso? Quando a gente estuda o processo de alfabetização, você vê que a pré-escola é fundamental, é a preparação para a alfabetização. E o material estruturado, ele vai dar para o professor as condições de trabalhar adequadamente, porque aquelas atividades que vão desenvolver a coordenação motora, que tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, tem uma série de cientificidade por trás disso, a ciência está por trás disso. E aí nós fizemos o livro, pela primeira vez na história, não tinha, só tinha na escola privada. O pai que pagava a escola o filho tinha um livro, a escola pública não. Nós fizemos o edital do livro. Sabe o que aconteceu? Partidos de esquerda foram no Tribunal de Contas para derrubar o edital, dizendo que aquela idade da criança não era idade para livro, era idade para brincadeira, para não sei o quê. Tentaram derrubar o livro. Tentaram derrubar. De sexo pode, né? Para não entregar livro para criança. Entendeu? Aí volta de novo. Tudo isso, vai somando tudo isso, Marco Antônio, vai somando. Não pode dar o livro para criança. Aí não pôde dar, não entregou o livro. Não alfabetiza direito. Aí o que nós temos? Nós ganhamos. Ganhamos por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Fizemos o edital e esse ano nós entregamos 2,8 milhões de livros. Então, mas você percebe... É brincadeira isso? E a turma que diz que se importa com a educação, que o governo Bolsonaro destruiu a educação no Brasil. Esquerda. E pra gente fechar o vídeo de hoje, falando de educação, quero mostrar aqui pra vocês o ocorrido em minha cidade, em Feira de Santana, na universidade que um dia eu até já estudei, na UFS. Minha mãe me mandou esse vídeo aqui. Isso aqui é um absurdo. Prédio público, Universidade Estadual de Feira de Santana, dia 7 de outubro de 2022. Grupos de Feira de Direita de Feira de Santana. Nós estamos aqui agora na frente da UFS porque a gente viu essa faixa vergonhosa aqui, ó, fora Bolsonaro, num prédio público. Eu acredito que os prédios públicos, eles não são, ainda por cima, em tempo de campanha, para estar sendo feito isso aí não, com essa pouca vergonha. Nós somos os pagadores de impostos e nós que trabalhamos para pagar salário de reitor, de professor aqui de universidade, para a gente estar sendo afrontado com isso aqui. Como é que ficam os alunos que são de direita? Como é que ficam os professores que são de direita? A gente ficou anos calados, suportando essas e outras poucas vergonhas dentro das universidades públicas. Quem paga a conta somos nós, trabalhadores, e nós não vamos admitir isso. Isso não vai ficar assim. Nós vamos tomar providência porque o prédio é público, é das pessoas que apoiam os candidatos de direita e os de esquerda também. Aí tem só um lado, é só um lado que é para ter. Não existe isso e isso não vai ficar assim, não é, não, Helda?
Com certeza, a nossa vontade era agora mesmo a gente arrancar. E nós poderíamos fazer isso, porque quem colocou deu margem para que a gente arrancasse. Só que a gente também poderia colocar nosso aqui do lado de Bolsonaro, e nós temos para colocarmos. Mas nós decidimos colocar esse vídeo para que a população de Feira de Santana veja aquele grupo chamado ADU-FS, aquele grupo responsável por essa faixa, que o povo de Feira de Santana veja a militância esquerdista que existe dentro dessa universidade, onde humilha, onde oprime as pessoas que estudam aqui, que são de direita. É uma falta de vergonha, não tem respeito com as pessoas, isso não vai poder continuar assim. Não vai ficar assim. Nós contamos com o apoio de todos os grupos de direita de Feira de Santana e das cidades vizinhas para se unirem com a gente. É isso aí, gente. Muito obrigada. É isso daí que é educação pra turma da esquerda. Essa aí que é a educação que eles defendem. Enfim, pra quem ainda não viu ou não sabe o que é, quem chegou aqui agora, esse QR Code aqui não é Pix, não é nada, já falei. É um link, vai cair no Google Drive. O Nicolas, ele montou lá todo um acervo da campanha do Jair, com entregas do governo, tudo dividido por estado, peças da campanha de Bolsonaro. Então você tá com a dúvida, quer mostrar alguma coisa para amigo seu, você fala, cara, onde é que tem algum material de Bolsonaro separado pro estado? Vai estar aqui. Até o dia das eleições, vou deixar esse QR Code aqui. Temos que trabalhar para virar voto a voto. Voto a voto. Ontem um amigo meu tava felizão. Felizão porque virou um voto. É, gente, cada voto conta. Nós precisamos ver a felicidade do cara mandando um áudio. Você que consegui virar eu falei, um voto. E acho que realmente ele tá certo. Ele tem que estar muito feliz. Cada pessoa que trazemos para o nosso lado é um voto a mais pro Jair. E pra gente ter, né, o nosso bom velhinho até 2026. Que eu acho que tá todo mundo aqui, né? No nosso principal objetivo. Pelo menos é o meu. Com hoje fico por aqui. Vá lá no Telegram. Vou mandar esse vídeo aí lá da UF. Vou mandar outras coisas pra vocês. Que mais? É isso. Se gostar do meu trabalho, posso estar mais membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!